Como conhecer o Espírito Santo? Conhecendo o Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 14, por favor, começando no verso 16. Vou esperar um momento até você chegar lá. Em João é importante você ver essas palavras em vermelho, são as palavras de Jesus. Verso 14, começando. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Verso 16. E eu vou orar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa permanecer com você para sempre. O mesmo Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas você o conhece, e Ele mora em você e estará em você. Eu não vou deixá-lo órfão sem conforto. Ele virá e viverá em você. Você o conhece e Ele virá e viverá em você. Conhecendo o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, é impossível para mim pregar isso sem o seu poder, sem a sua unção, sem você sair e manifestar essa verdade. Você veio para glorificar a Cristo nessa terra e em nossas vidas. E Senhor, você está aqui nesse lugar, você está aqui, Espírito Santo, testificando da presença de Cristo, abrindo Cristo para nós. Mas esta manhã você vai nos levar a uma compreensão mais profunda do seu ministério. Existe um ministério do Espírito Santo e nós temos experimentado isso nessa casa desde que as portas foram abertas e até mesmo agora. Senhor, chegamos a esta hora olhando, ao longo dos anos, você nos daria uma compreensão mais clara do que está à frente e como o Espírito Santo veio para ministrar para nós como prometido pelo nosso Pai Celestial e pelo seu Filho. Senhor, aviva os nossos ouvidos para ouvir. Oramos em nome de Cristo. Amém. Aqui na igreja Times Square nós cantamos uma música, batendo palmas, uma música que amamos, e veja as próprias palavras. Senhor, envie-o para baixo. Deixe o Espírito Santo descer. Precisamos dele, Senhor. Deixe-o. Venha agora. Não sei de onde isso veio e eu não estou batendo nessa música, mas a verdade é que ele esteve aqui. Ele veio no Pentecoste e ele nunca deixou. Ele veio e sua residência é aqui na terra, no seu corpo e no meu, o templo do Espírito Santo. Nós cantamos tanto dessas canções que não são teologicamente corretas, mas ainda assim é uma bênção para nós. Eu disse, mas você o conhece, pois ele mora com você e estará em você. Agora, eu li isso na semana passada e não pude me livrar disso. Agora, eu estive pregando por mais de 55 anos e agora eu tenho pregado muito sobre o Espírito Santo. Vocês sabem, nós conhecemos a doutrina do Espírito Santo na medida. Não como nós deveríamos, mas conhecemos a doutrina que fala sobre o Paracleto, o Consolador. Falamos sobre o andar no Espírito, o viver no Espírito, falamos sobre a revelação do Espírito. Nós conhecemos os termos, mas você pode conhecer a teologia, você pode conhecer a doutrina do Espírito Santo e não conhecê-lo pessoalmente. Você não é realmente íntimo do Espírito Santo, não sabendo o que seu ministério realmente é. Se eu lhe perguntasse se você recebeu o Espírito Santo, muitos iriam dizer, sim, eu tenho o Espírito Santo, porque você não pode ser salvo a menos que o Espírito abra o seu coração, e abrir o coração é a obra do Espírito para nos trazer para Cristo. Sim, eu recebi o Espírito Santo porque eu recebi a Cristo. Agora, isso é verdade, mas há mais nisso. Se eu te perguntasse isso, alguns diriam também, bem, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. E eu vejo isso como uma evidência, o falar em línguas. Agora, posso dizer como Paulo, eu falo em línguas mais do que todos vocês.
todos os dias, em minhas devoções diárias, eu oro em outras línguas e acredito que, embora eu não entenda, o Espírito entende o que está sendo dito através de mim, através da minha língua. Mas você vê que o Espírito não é totalmente recebido. Você pode deixar-me dar uma ilustração. Você pode convidar alguém para sua casa e você pode colocá-lo no quarto de hóspedes e pedir-lhe que assine e registre-se, e pode dizer que recebeu ele em minha casa, mas se este for um rei, uma pessoa muito importante, é comum que a casa seja dele, mas você o colocou em um quarto de hóspedes. Você pode nomeá-lo, eu recebi, mas você não o recebeu até que ele assuma o controle e posse. Ele vem, o nosso corpo é o templo do Espírito e ele não é totalmente recebido até que ele tome o seu lugar de seu ministério, até que ele esteja ministrando no ministério que Deus disse que ele teria quando ele viesse. Agora, como faço para conhecê-lo? Jesus disse que você o conhece bem. Você conhece o Espírito Santo e o que você pode? Diga-me sobre o ministério dele. Diga o que significa ele ser o Consolador. Diga-me como ele conforta, quais são as marcas, quais são as evidências para que eu possa determinar se é da natureza humana ou a carne ou é o Espírito trabalhando em mim. Por exemplo, algum filho de Deus solitário, orando, buscando o Senhor por conforto e a solidão domina e o oprime e ele simplesmente não consegue fazer isso e você sabe que eu não posso fazer tudo. O Espírito venha, você é o Consolador e o conforto comum pode agradar. E assim, eles esperam que esse sentimento venha, eles esperam por aquele momento onde o Espírito Santo dará algum tipo de sedativo espiritual, um doce entorpecimento dos sentidos por algumas horas e, embora eu só quero um pouco de alívio para que eu possa dormir ou apenas para me dar algum alívio, Espírito Santo, eles esperam por esse sentimento. Pessoal, o Espírito Santo não manipula os nossos sentimentos. Isso não é o que o Espírito Santo é. O Espírito é um Espírito da verdade. E a verdade tem que dominar os nossos sentimentos. Não importa como eu me sinto, há um poder trabalhando em mim. E é o poder do Espírito Santo. Eu posso me sentir morto, eu posso sentir que a chama está se apagando, eu posso sentir todos os tipos de sentimento. E pode ser que o diabo está mentindo para mim, mas há um Espírito de verdade. E até chegarmos à verdade, entendermos como ela nos conforta. E Ele nos deu maneira de ver. Como eu conheço o Espírito Santo? Eu conheço Ele pelo que Ele está fazendo na minha vida. A evidência que Ele me dá. Eu conheço pelos frutos de seu ministério. Deus nos disse o que Ele faria quando Ele viesse. Ele vai me livrar das crises, mas Ele também vai me ensinar a Cristo antes de tudo. E eu sei que Ele está trabalhando porque Ele plantou uma fome e uma sede de conhecer a Jesus Cristo. E eu sei que Ele está trabalhando em mim porque eu não sou o marido que costumava ser, eu não sou o que era, porque Ele está fazendo algo. Eu vou pedir para Gwen vir aqui contar a você. Se você pensa que eu estou me gabando, eu estou me vangloriando em Cristo, eu estou vangloriando-me do poder do Espírito Santo, porque Ele me deu evidências de que eu estou a conhecê-lo. Eu agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo por você, mas isso é um trabalho pessoal, isso é algo que o Espírito está fazendo e Ele está nos mudando de glória em glória. Quando eu vejo isso, quando posso reconhecer aquela obra do Espírito Santo, eu estou começando a conhecê-lo, estou começando a conhecê-lo pelo seu ministério, por seu trabalho em mim e em você. Pode ser também quando o Espírito não é permitido realizar o seu trabalho e tomar posse total de seu tempo. Quando as pessoas estão sendo espirituosas e fofocando todas essas obras da carne, provando que há muito pouco conhecimento do Espírito Santo e que ele não foi capaz de tomar o seu lugar no seu ministério. É incrível, o Espírito desceu e o Espírito habita em nós. E ainda assim vivemos e agimos como se Ele estivesse em algum lugar no cosmos. Agimos como se Ele não estivesse aqui. Porque quando temos problemas e quando precisamos do ministério do Espírito Santo, embora Ele queira operar, embora
Ele queira ministrar para nós, caminhamos na carne, fazendo as nossas próprias coisas, como se Ele não estivesse lá. Nós fazemos ligações e sempre temos uma porta dos fundos para a nossa fé. Não temos aquele salto de fé, nós não temos essa fé que diz: vou confiar no Espírito Santo em mim, não importa o que aconteça, não importa o que eu sinta. Deus disse que Ele permanece, que Ele enviou o Espírito Santo e que Jesus disse que Ele será para nós tudo o que Jesus era quando Ele estava aqui na terra, tudo o que Jesus era para os discípulos. Ele abriu a verdade do Pai, Ele os confortou, Ele os manteve, deu-lhes recurso, tudo que Jesus era para os discípulos. A Escritura diz que Jesus fez a promessa que Ele será para você. Ele será o seu professor, Ele seria o seu amigo. O Espírito Santo não é um espião do céu. E Ele está à procura dos corações dos homens, mas Ele não vem te procurar ou a mim para encontrar algo para nos pegar. Ele vem porque Ele foi enviado como nosso amigo, e Ele é enviado como aquele que procura no nosso coração para encontrar o que é bom, trazer para fora de nós e apresentá-lo ao Pai Celestial. A busca do coração. O Espírito Santo é para nós. Jesus disse, através do próprio Cristo em corpo, ouvimos, liderando, guiando, vivendo em sua casa, que é o Sagrado Espírito, cujo Espírito é espalhado por todo o mundo, sendo Cristo com todos os recursos e tudo o que precisamos, assim como na época de Cristo. Jesus disse que eu mando para vocês um Consolador. Quero falar sobre os dois ministérios principais do Espírito Santo. Estou dizendo que você não pode conhecê-lo pessoalmente até que você entenda o seu ministério, os seus ministérios. Antes de tudo, considere primeiro o ministério do conforto. Jesus o chama de Consolador, essa é uma fase que Ele te consola. Se eu perguntar, quem é para você? Eu respondo, Ele é o Consolador. Essa é a palavra. Mas você vê, nós temos que saber como Ele nos conforta. Quais são as evidências de que eu vou conseguir com as lições que o Espírito tem me ensinado, especialmente na semana passada. Trago isso de uma forma muito mais clara para mim do que já vi. Antes de tudo, Ele é um espírito de filiação. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, Ele vai te ensinar todas as coisas e trará à sua lembrança tudo o que eu disse a você. O Espírito Santo virá como um professor. A Escritura diz, Ele vai ensinar-te a filiação, o Espírito do seu Filho. Ele é chamado nas Escrituras de o Espírito do Filho de Deus. É assim que o Espírito conforta, nos trazendo ao conhecimento quem nós somos. O Espírito do Filho trará à nossa lembrança a proclamação de que Jesus o fez. A proclamação que Jesus fez para o diabo e para o mundo. E é isso que o manteve acima das provações e tentações do mundo e que veio a ele no deserto e nos seus tempos de rejeição aqui na terra. Ele poderia se gabar de que havia uma proclamação em seu coração: eu sou o Filho de Deus. Não importa o que alguém dissesse, não importa o que o inimigo tentou lançar sobre ele, não importava qual fosse a prova, havia uma proclamação do Espírito do Deus vivo nele: eu sou o Filho de Deus. Eu tenho o Pai no céu, eu tenho um Pai e eu sou o Filho de Deus. Pessoal, o Espírito tem me dito para tomar posse dessa verdade. E todas as vezes que eu ando na rua e o inimigo vem com uma mentira, toda vez que ele vem com uma tentação, toda vez que ele vem com desânimo, com medo, vergonha, seja o que for, tem que haver algo em seu coração. E você pediu ao Espírito Santo para parar. Você tem que dizer: faça essa proclamação para mim novamente, Espírito Santo. E você ouvirá a proclamação do Espírito Santo, porque ele habita em você.
como filho, como o Espírito do Filho, de que sou filho do Deus vivo. Ele vai declarar para você que força, que poder. Eu não estou sozinho, eu não sou vítima desse inimigo. Ele não pode me derrubar porque eu sou filho. Eu sou filho do Deus vivo, aquele espírito de filiação que se apodera do coração. E eu ando na rua e eu não deixo essa vida do diabo ou o demônio vir. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho um Pai no céu que está comigo. Ele me deu o Espírito Santo para lembrá-lo de me lembrar, para correr da minha carne. E eu não vou te deixar. Ele não pode assumir o controle da minha mente. O diabo não pode, porque eu tenho a mente de Cristo. Porque vocês são filhos de Deus. Ele enviou o Espírito do seu Filho em seus corações, clamando ter um Pai. Meu Pai é Ele, seu Pai. Você é filho dEle. Você é filha dEle. Porque você não proclama onde quer que você esteja, quando estiver em tentação, não importa, você deve ficar em pé. Diga isso em voz alta na rua. Todo mundo fala na rua de qualquer maneira. Você tem o direito. A Nova York é cheia de perseguidores de rua para falar em qualquer lugar, em elevadores, em todos os lugares. Ninguém sabe quem é louco e quem não é. Bem, se isso é loucura, me dê mais disso. Eu sou filho do Deus vivo. Jesus disse que Deus te amou. João 17, 20. Deus amou você assim como Ele me amou. Oh Deus! Se isso não coloca algum zelo sagrado em seu coração, nada colocará. Outra fonte de conforto é saber e acreditar que o Espírito veio para travar guerra contra toda a luxúria e sedução da nossa carne. Ele foi enviado para assumir a batalha. Deixe-me ler para vocês Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes são contrários um ao outro. Então você não pode fazer as coisas que gostaria. Agora, veja que você pode dizer que eu amo a Deus e eu sei que eu tenho acesso e eu reivindiquei essa filiação e eu vou andar na fé dessa filiação e eu sei que eu sou justificado e eu sei que estou sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. Você pode navegar nisso e pode ser verdade, mas há uma guerra acontecendo no homem interior. Há uma guerra justa acontecendo entre a carne e o Espírito. E deixe-me dizer porque o diabo vem atrás de você. Deixe-me dizer que se o diabo ele vem inflamar a sua carne, ele vem até você porque você convidou o Espírito para entrar e assumir o controle de sua embarcação. E quando você faz isso, você desperta todos os poderes do inferno. Eu sei disso. Quando eu fiz o compromisso com o Senhor para caminhar em sua retidão e eu comecei a buscá-lo com todo o meu coração e eu permiti que o Espírito Santo me mudasse, eu disse, eu vou andar com você, eu vou ministrar a você, eu vou permitir que o Espírito Santo ministre a mim. O diabo irá inflamar tudo na carne, porque a carne está guerreando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você e eu não somos páreos para a nossa carne. Você faz promessas e elas foram prometidas, perdidas, e você falhou em cada uma delas, mas Deus enviou o Espírito por meio do seu Filho Jesus Cristo para travar uma guerra justa contra a carne. Pessoal, essa batalha vai durar enquanto você viver. Se vocês acham que a hora vai chegar, bem, eu cheguei a um ponto com alguns, porque muitos dizem que não tem essa guerra espiritual no homem interior. Já reconhecendo orgulho, então ele precisa de tanta ajuda como eu. Você vê que essa guerra vai continuar porque a carne sempre vai ser a carne sempre vai ser a carne. Mas você vê que o Espírito ele foi dado para travar uma guerra contra a carne e isso exige fé.
exige confiança na palavra de Deus. Ele disse que é o Espírito da verdade, e quando ele vem a mim e ele se apresenta como é, ele está apresentando a você no poder do seu próprio nome, o Espírito Santo. Agora mesmo, através das palavras de Jesus, Jesus apresentou isso, que o Espírito é o Espírito da verdade e que ele vem para lembrá-lo de que ele está lá para fazer batalha. Ele é o seu guerreiro da oração, ele é o seu advogado, ele é a sua força, ele é o poder vivo. Nós pensamos pensamentos que não deveríamos ter, pensamentos indignos de Cristo. Olhamos para coisa que não devemos, somos tentados por coisa que não deveríamos mais ser tentados. Nós ouvimos o que não deveríamos ouvir, e isso nos faz nos sentir impuros, nos faz nos sentir tão estranho. E o Senhor disse: não ache estranho esses testes de fogo e provações, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Gente, essa batalha que está levantando em seu coração, aquela batalha da carne. Você não pode andar nas ruas de Nova York sem ver sinais de sujeira. Você liga o rádio, você ouve o bizarro Jerick. Você sabe, quer dizer, uma maldade incrível vindo do que eles chamam de os Talking Heads. Você vê em todos os lugares para onde você dirige na sociedade, e é uma batalha sendo travada, e a vida do pensamento, como o inimigo vem para injetar pensamentos na nossa mente de desânimo e todas essas coisas que batem contra a carne, e Satanás focado em inflamar desejos malignos em nossa carne. E isso nos faz sentir como se fôssemos diferentes dos outros ao nosso redor. E quando você entra em uma batalha e ele te deixa com vergonha de ter que enfrentar essa dúvida porque você pensou que era mais forte no espírito, você pensou que você estava alguns degraus acima, você pensou que sabia mais sobre Cristo e o poder do Espírito em você, e agora você diz: bem, eu só não estou entendendo todo mundo ao meu redor, todo mundo está conseguindo. Não, a Escritura diz que essas tentações são comuns a toda a carne, comum a todo homem. Não pense que você é estranho, que você não pode vencer essa batalha. Até que você ande com Jesus e essas coisas vierem contra você, você terá que dizer: eu não sou estranho, isso não é único em mim, isso é comum a toda a carne, e eu não vou deixar o diabo me dizer que eu sou um filho impuro do Deus vivo. Vou confiar no sangue de Jesus Cristo, em seu poder purificador em minha vida, e eu não vou ouvir essa mentira do diabo que quer te isolar e te colocar num canto e dizer: você é o mais estúpido, você é o mais sujo, você é o mais indigno de todos os servos, que você não está entendendo. Todo mundo, isso é uma mentira. Essas coisas são comuns a toda a carne. E olhe para os homens e diga: bem, há um homem que nunca passa por uma curva, há um homem que nunca tenha tido um pensamento impuro. Bem, eu não conheço ninguém na face da terra, não nesse palco, não aqui. Chegando até você, estamos todos sujeitos à natureza do pecado. Ainda estamos sujeitos, mas ainda assim essa natureza pecaminosa, ela tem que ser tratada com você pelo poder do Espírito Santo. Mas com isso, é isso que Deus tem usado para me ajudar. Não há tentação senão humana, mas comum a todos os homens. Mas Deus é fiel, que não irá permitir que você seja tentado acima do que é capaz. Ele vai abrir uma maneira de escapar para que você possa ser capaz de suportar. Ele não disse: sim, eu vou dar um jeito de te livrar para que você possa ser capaz de viver sobre ela. Mas você pode suportá-la porque você sabe, tem o Espírito Santo em você e Ele não vai te decepcionar. Ele vai ser fiel nessa guerra. Glória a Deus. E é por isso que depois de 76 anos de idade e mais de muitos anos servindo ao Senhor, eu posso dizer: Ele é fiel. Ele travou as batalhas do meu lado, Ele derramou a força. E pessoal, isso não é uma fantasia. Quando nós falamos a você que o Espírito Santo virá e te dará poder, mas você tem que reconhecer esse poder que você tem de enfrentar.
eu o agarro, tenho que tomá-lo, tenho que recebê-lo em meu coração. Sim, há um poder maior do que a minha carne. Considere outro aspecto do ministério de conforto do Espírito Santo. A Escritura diz em Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito também ajuda nossas fraquezas, pois não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Eu falei com vocês alguns momentos sobre oração, Paulo dizendo que não sabemos orar como deveríamos e nas pessoas há muita confusão sobre oração. E o que Paulo está realmente dizendo aqui, há muita confusão sobre a oração e tantas pessoas não sabem pelo que orar, não sabem orar e tem sido tão complicado por teólogos e por pessoas bem intencionadas e talvez até em meu próprio entendimento da oração, tem havido muitas fórmulas oferecidas, tantas maneiras de aproximar-se do Pai Celestial. E isso que eu acredito que é algo que o Espírito está tratando em meu coração sobre a oração. Deixe-me colocar assim, eu tenho que tirar isso, sei que está no meu coração e quero isso para o meu próprio bem. Porque eu voltei a alguns estados e disse, Senhor, eu quero pregar isso ao meu próprio coração, porque eu não quero que seja apenas mais um passo em minha teologia, eu quero que isso faça parte da minha vida. Porque você vê, a única coisa que me preocupa, provavelmente mais do que qualquer outra coisa em minha vida, é a minha caminhada de oração. Porque a única coisa que você consegue, é mais difícil de mergulhar, é disciplina por si mesmo. E embora haja disciplina nisso, eu não quero que isso seja algo que me condene, porque eu não tenho tempo, mas escute, pessoal, existem questões que surgem na Igreja de Jesus Cristo sobre oração. Com tudo o que foi dito e foi pregado sobre isso, ainda há questões que nós, o Espírito diz, o Espírito Santo está intercedendo por nós aqui na terra. Temos um intercessor no céu, no trono temos um intercessor aqui no templo. Quando a oração se torna intercessão, pela intercessão, pelo volume de fervor ou o tempo, a energia gasta. Quando a oração se tornou intercessão, essa é uma pergunta que me fazem várias vezes. E você ouve falar de intercessores de oração, e há intercessores, mas a pergunta é que devo orar de acordo com a vontade de Deus, mas como faço para determinar a vontade de Deus? E pessoal, pode ser que você esteja atolado nisso. Essa é a razão que eu acredito, porque muitas pessoas não oram. Elas estão tentando entender, estão tentando obter uma compreensão, estão orando pelas próprias coisas, para aquilo que você faz. Eu ouvi recentemente no Texas, num jogo de futebol cristão do colégio, e esse time, ele era cristão, e este é um jogo secular. E esse grupo cristão aqui, orando pela vitória. Então você vai para outra escola, escolas cristãs, e ambos estão fazendo a mesma oração. Senhor, nos ajude a ganhar. Você sabe qual é a oração que Deus vai responder? Há tantas perguntas sobre o que Paulo está dizendo que fazemos. Há tantas questões que realmente não sabemos como orar, mas há o Espírito Santo em nós, trazendo-nos simplesmente a Jesus para comunicar e apenas para falar com Ele. Estou descobrindo que eu estou gostando de caminhar aqui em Nova York e há barulho ao meu redor e torna-se meu armário secreto, e fecho a porta bloqueando todo ruído e clamor, e comecei apenas a falar e dizer a Ele o que eu estou passando. E é apenas o seu companheirismo e falar com Ele, você vê. Eu acredito no Espírito Santo. A Escritura diz que não devemos entristecer o Espírito Santo.
Eu creio que ele, como um intercessor, pode ser entristecido. Assim como a Escritura, Paulo diz que toda a criação está gemendo em dores de parto. Toda a criação está gemendo. E a razão para este gemido são as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Nós nunca vimos tal turbulência, nunca vimos tais níveis de estresse que estamos vendo. Agora, o ecologista, por exemplo, está dizendo que as calotas polares estão derretendo e vai haver inundações em Nova York e eventualmente ela vai ficar debaixo d'água. E a maioria desses fantasmas, agora, eu não estou zombando disso. Eu sei que o pecado está destruindo o mundo e precisamos estar cientes disso tudo. Mas você vê, eles dizem que o aquecimento global vai intensificar tanto que o mundo, tudo que é verde vai acabar e o mundo se tornará inabitável. Bem, gente, que escuridão, que desgraça. Mas esses são os pregadores da escuridão e da desgraça. E por todos os lugares você encontra pessoas procurando por esperança. Há esse gemido. Você olha a situação mundial hoje e toda a turbulência. Tudo conspira hoje para tirar a esperança, tirar qualquer esperança do futuro. E aqui está a Igreja de Jesus Cristo, vivendo e caminhando no Espírito. E o que vamos fazer? Como nós enfrentaremos este mundo? Eu tenho ministrado em todo o mundo e eu voltei para casa de tantas viagens da América do Sul e da África e outros lugares que eu já estive até em países europeus pobres, onde eu entrei nas favelas e eu vi a pobreza, e eu vi o terror nos olhos das crianças. E você volta para o seu quarto e você apenas senta ali atordoado. E então, Deus, como isso pode ser alcançado? Como podemos fazer algo sobre isso? Então você vai para a sessão de conferência de ministros à noite e eu prego aos pastores que estão olhando para mim às centenas e às vezes aos milhares, e as suas cabeças baixas, eles estão abatidos, e os casamentos com problemas. E eu disse, onde está a autoridade? Onde está o poder? Oh, Espírito, tem que haver algo que você faça nesses últimos dias. Pessoal, eu não acredito que qualquer coisa pode ser realizada no campo missionário se o Espírito não der a luz, se o Espírito não se mover nele, se o Espírito não abençoar, nada pode ser feito. Todas essas estrelas de cinema que vão para a África e em todo o mundo, para as favelas com programa de alimentação e arrecadando bilhões e bilhões de dólares, e depois de todos esses anos de alimentação e trabalhando com doenças e todas essas coisas, são apenas um curativo e piorando todo o dinheiro. De fato, eles reconhecem isso. Agora você também, ou eu, quem quer que seja, você também deve ter visto, eu li sobre o ex-presidente Clinton levantando bilhões de dólares e há uma admissão. Agora, por você também, o ex-presidente não está fazendo nenhum progresso, não está fazendo nenhum progresso em todos os níveis. Os níveis de estresse continuam aumentando. Pessoal, há um poder, há apenas um poder, há apenas uma resposta. E essa resposta é o poder do Espírito Santo. E esse poder vem através da oração. Eu acredito nisso. Eu acredito que vem pelo intercessor, vem por meio do Espírito Santo. Se nós permitirmos que Ele seja. Esta é a minha maior preocupação, Senhor. Não deixe-me perder essa urgência do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a natureza está gemendo. E Ele disse que nós também estamos no Espírito, gememos, correndo em nossa redenção. Em outras palavras, há algo que está dizendo, estou farto, eu quero ver Jesus. Há algo que o Espírito diz, embora o Espírito e a noiva dizem, vem.
há um chamado, há um gemido, venha Senhor Jesus, mas as pessoas estão aqui, enquanto ainda estivermos aqui, a Bíblia diz que gememos sim, e nós ainda gememos, mas o Espírito está gemendo, há algo no Espírito Santo, porque há um novo mundo chegando, há um novo mundo com novos corpos. E são as dores de parto de uma nova era que está vindo sobre nós. Mas nesses últimos dias da Igreja de Jesus Cristo, vai ser o mesmo fogo que caiu no dia do Pentecoste, o mesmo mover no Espírito em que milhares foram salvos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que está nessa igreja, o mesmo Espírito que levantou a Cristo dos mortos. Nos últimos dias Ele está aqui e vai despertar uma nova consciência do ministério e do trabalho e do poder do Espírito Santo. E eu digo que Deus se levante. Oh Deus, você está aqui, mas se levante diante de nós, ó Deus, e nos dê fé e confiança de que você fará nos últimos dias o que você prometeu fazer. O que Deus lhe enviou para fazer, comece em mim. Glória sejas a Deus. Eu tenho um guerreiro que está do meu lado e eu não vou ceder às mentiras do diabo. Glórias ao Deus vivo. Glory be to the living God.